todos, bem-vindo a todos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, eu queria pedir que você nos ajudasse, que você entrasse no YouTube, não demora muito. Se você não está inscrito lá, você entra no YouTube e se inscreva no nosso canal. Digita lá, Eleazar Duarte, vai aparecer minha cara, essa cara bolachuda aqui, vai aparecer. Aí você vai lá e se inscreva, se você já é inscrito. Se você já é inscrito, aperta lá no sininho, aperta não sei o quê, aperta o que puder. Não paga nada, mas ajuda a divulgar e a espalhar este momento, essa proclamação da palavra. O nosso canal tem lá estudo de Apocalipse, estudo de Hebreus, estudo sobre a volta de Jesus, sobre Filipenses, Efésios, 1 João, Atos dos Apóstolos, enfim, tem muitos estudos bíblicos, versículo por versículo, assim como estamos estudando Tiago. Então eu queria pedir que você, antes de mais nada, se inscrevesse e participasse e divulgasse para que isso possa espalhar. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça. Hoje, abra sua Bíblia, então, em Tiago, capítulo 2, e nós vamos começar com tratar desse problema, que é o problema da lei. É um problema de como é que eu trato as pessoas, como é que eu estou me relacionando com aquilo que Deus tem preparado. Paulo vai dizer que a lei é boa, a lei é boa, é santa, é maravilhosa. Porém, eu sou carnal. E aí aquilo que é bom, porque eu não consigo obedecer, aquilo que é bom se transforma para mim em maldição. Eu não consigo. E Tiago, aqui no capítulo 2, ele literalmente faz coro com isso, ele entende perfeitamente, não há nenhum problema. Pelo contrário. Agora, naquela época em que a igreja estava começando e que a igreja estava desenvolvendo, Paulo, você sabe, foi consagrado a ser pregador aos gentios. E pregador aos gentios, com isso, nossa, surgiram muitos dilemas e muitos problemas. Havia um grupo de pessoas que se diziam crentes, mas eles eram judaizantes. O que é um judaizante? O judaizante é aquela pessoa que achava que as pessoas tinham que aceitar Jesus, mas elas também tinham que ser circuncidadas, que elas também tinham que ser guardadores da lei. Tinha Jesus, mas os gentios também tinham que se tornar como se fora prosélitos, isto é, gente que antigamente se convertia ao judaísmo, mas necessariamente não se convertiu a Jesus. Aliás, a palavra de Deus fala que tinha alguns que eram prosélitos, isto é, gente que havia se convertido ao judaísmo e depois se converte ao Cristo amado, a Jesus Cristo. Então, quando Paulo está pregando aos gentios, surge logo esse grupo dizendo: olha, vocês também têm que circuncidar, vocês também têm que fazer isso, vocês têm que também guardar as festas, vocês têm que fazer... Em outras palavras, vocês têm que ser uns judeus. E isso gerou o primeiro debate teológico na igreja. Isso está em Atos, capítulo 15. O primeiro embate. Porque Paulo é completamente, radicalmente, não, nós fomos livres, Jesus nos libertou, Jesus salvou, e a gente não precisa guardar nenhum tipo desses rudimentos. Nada, ninguém, pois, vos julgue por festa, lua nova, sábados, por todas essas coisas são sombras das coisas que haviam de vir. O corpo é de Cristo. Então, Paulo, ele é muito radical. Vocês começaram com o Espírito Santo e agora querem voltar para a lei? Paulo, e aí o embate é forte. E isso vai parar lá em Jerusalém. E nessa conversa, nesse sínodo, nesse momento de se encontro em Jerusalém, Tiago, ele é fundamental. É Tiago que vai dar a última palavra. É Tiago que vai dizer que não se pode impor aos gentios nada mais pesado que isso. Pois bem, então,
Nesse capítulo 2, principalmente do versículo 1 ao versículo 13, Tiago vai colocar o seu posicionamento de uma maneira muito profunda. Eu queria ler com você os versículos e à medida que lêssemos, vamos então tecer alguns comentários. Meus irmãos, versículo 1 do capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Senhor da glória, em acepção de pessoas. É muito interessante ele tratar desse problema levantando um problema de relacionamento que vai ser para Tiago fundamental para explicar a questão da lei. Então ele fala, queridos, judeus, né? Cuidado com a acepção de pessoas. Interessante, né? Vamos pensar bem. Você conhece alguém que não faz acepção de pessoas? Bom, nós fazemos acepção de pessoas até que sem sentir. A gente vai andando na rua, de repente olha lá e vê uma pessoa estranha, a gente fica assim meio complicado, se brincar, pula do outro lado. Às vezes porque ela está ou mal vestida, ou um andar esquisito, enfim. É uma forma de acepção de pessoas. Não tem quem não faça. Parece uma coisa tão simples, mas não tem quem não faça. E aí ele diz lá, se portanto entrar na vossa sinagoga, falando para judeu, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e tu disseste ao pobre, tu fica ali, em pé, ali, assenta-te ali, acha um jeito, encosta na parede, aqui abaixo do estrado, dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino de Deus, que ele prometeu aos que o amam. Uma certa vez, Jesus está falando, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Eu não vim para os ricos, eu vim para os pobres. Eu não vim para os sábios. Jesus desmonta. Não é que tenha gente que é tão rico que não precise. Não há pessoas que não precisam. Todos precisam de alguma coisa. Todos têm, mas nem todos reconhecem a sua necessidade de Jesus. Não é verdade? Tem gente que por ter bastante recursos, ou bastante, bens, ou sabedoria, ou qualquer outra coisa, eles simplesmente desprezam. Desprezam o convite da graça, o convite de Jesus. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus vem para aqueles que batem no peito e diz, sou pecador. Jesus veio para aqueles que estão dizendo, Pai, usa-me, Senhor, cura-me, Senhor, opera em mim, faz de mim um instrumento para a tua glória, para o teu louvor. Mas tem gente, e aí, de certa forma, Tiago é muito contundente. Tem gente que é rico, mas não é rico da graça nem de fé. E nós, mortais, temos a tendência de achar que uma pessoa bem vestida, bem arrumada, então, vamos colocá-la no pedestal. E uma pessoa andrajosa, maltrapilha, humilde, pobre, sei lá o que também,
a gente às vezes faz acepção. Mas isso não acontecia só naquela época, não é verdade? Isso também acontece agora. Agora, veja, Paulo está levantando a questão da lei. Ou, desculpa, Tiago está levantando a questão. E ele está falando sobre. É como se ele quisesse matar dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, ele está dando uma bronca nessa questão de como é que você relaciona com as pessoas. Primeiro, está dando essa bronca. Olha lá. Entretanto, vós outros, versículo 6, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura. Olha só. Vamos traduzir em miúdos. Ele está dizendo assim, se você observa a lei, e aí ele está falando a lei do Antigo Testamento. Se você vive e observa e quer cumprir a lei, seja dirigido, regido segundo a Escritura. E o que a Escritura diz sobre a lei? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Isso é o que está na lei. Isso é o que está em Levítico. Você sabe que Jesus dá um novo mandamento. Porque perguntaram para Jesus, que resume toda a lei? Aí Jesus, o que a Escritura diz? Aí a pessoa muito inteligente respondeu, amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, muito bem, está perto, está pouco, está perto. Veja, amar ao próximo como amo a mim mesmo. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E esta é a lei. Se todo mundo tratasse uns aos outros segundo esta lei, segundo o que está na lei. Jesus ampliou o conceito. Jesus diz, novo mandamento vos dou. Ué, pastor, mas é a mesma coisa, que amemos uns aos outros. Só que na lei era amar ao próximo como a ti mesmo. Eu sou a medida. Sabe? Eu amo fulano, eu trato fulano como eu gostaria de ser tratado. Eu faço bem como eu gostaria que me fizessem o bem. Jesus vem e diz que o novo mandamento é novo. O que é novo? Que a gente não ama mais o próximo como a nós mesmos. Nós amamos o próximo como Jesus nos amou. Tem pessoas que têm raiva de si mesmo, né? Tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que se cortam, se marcam, se ferem. Tem pessoas que por traumas, por qualquer coisa na vida, eles têm raiva de si mesmo. E alguns até se destroem. Tem gente que não gosta do cabelo, tem gente que não gosta do nariz, da boca, dos braços, das mãos. Tem gente que acha defeito em si mesmo de todas as formas. Eu não devia ser assim, eu não sei porque que eu nasci assim. E aí se desconstrói. E aí não consegue se amar. E se não consegue se amar, como é que vão amar o próximo? E aí algumas pessoas dizem assim, olha, tá vendo? Você precisa aprender a se amar, para que então você possa amar ao próximo. Tá. Isso é a lei. Levítico. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria diferente. Já.
Só que o cristianismo é um novo mandamento de Jesus. Amarás ao teu próximo como eu vos amei. É muito mais profundo o novo mandamento. Porque o novo mandamento não sou eu a medida. O novo mandamento é o Pai, é Jesus. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós, os que creem em Jesus, andam segundo o novo mandamento. Tiago está falando da lei. E na lei é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já estaria bom? Eu diria, já está bom, hein? Já está bom. Só que, como é que eu digo que amo ao meu próximo se eu faço acepção de pessoas? Versículo 9, do capítulo 2. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Sendo arguídos, questionados pela lei como transgressores. Olha o caminho que Tiago está fazendo. Você acha que pode ser salvo guardando a lei? Lamentavelmente, ainda hoje existem modernos judaizantes. Gente que acha que para ser salvo ele tem que guardar a lei. Eu guardo o mandamento, eu guardo aquilo, eu tenho que guardar os mandamentos. Tem que guardar os mandamentos. Os mandamentos da lei. Aí você pergunta para um desses que guarda a lei, ou que querem guardar a lei, se eles têm certeza da salvação. Se eles são sinceros, eles vão dizer que não têm. Por que eles vão dizer que não têm certeza da salvação? Porque eles não conseguem guardar a lei. Ninguém consegue guardar a lei. Que tristeza. Mas é por isso mesmo que o Filho veio. Para nos resgatar da maldição da lei. Porque a lei é boa, vou repetir, a lei é boa, o mandamento é justo, é certo. Eu quero mesmo, eu quero cumprir cada mandamento. Mas eu não dou conta. Por que eu não dou conta? Porque isso aqui, olha o que Tiago escreve. Pois qualquer, versículo 10, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então eu começo, não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo outro, guarda, faz, vai, tá, mas eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí eu faço acepção de pessoas. Eu acho um mais bonito, mais charmoso, senta aqui no lugar de honra. E eu acho outro que não merece, que é feio, é esquisito, barbudo, ou então ele é de outro lugar, tem uma roupa esquisita, ele é assim, ou não tem roupa, enfim. E aí às vezes não está limpinho, não está cheiroso, não passou talco pompom. E eu faço acepção. Às vezes eu faço acepção sem querer fazer. Até por, vamos dizer assim, antecedentes culturais. E aí você diz, não, porque tenho que guardar a lei, porque é a lei, e a lei, eu vou dizer uma coisa depois, cara,
Ai, presta atenção que Tiago diz. Qualquer um que guarda toda a lei. Pega aí os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são maravilhosos. Só os 10 mandamentos. Êxodo 20. Êxodo 20. Cadê Êxodo? Êxodo 20. Acho que é Êxodo, né? Acho que é Êxodo. Êxodo 20. Olha lá. Os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Bons, maravilhosos. Quem dera nós cumpríssemos os 10 mandamentos. Mas ninguém consegue cumprir nem os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há no cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Você não vai adorar a eles. Não adorarás, não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Não adorarás criatura, qualquer criatura, no lugar do Criador. Tem gente que disfarça. Não, nós veneramos, nós servimos. Vocês servem a estátuas, a figuras, a plantas, a isso, aquilo outro. Seja lá quem for, pode ser maravilhoso. Serve isso, isso é adorar e servir a criatura. Primeiro mandamento. Não terás para si outros deuses. Não adorarás. Olha o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará o nome de Deus em vão. A gente usa o nome de Deus até para contar piada. A gente fala do nome de Deus assim. O quarto, lembra-te do dia de sábado para santificar. No dia do sábado, tem que guardar o sábado. Aí alguns irmãozinhos queridos falam, não, tem que guardar o sábado. Nunca perceberam que o sábado significa descanso. É tão gostoso aquilo que Jesus diz. Vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. A palavra descanso é sábado. É como se Jesus disse, vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, aprendei de mim e achareis sábado. Achareis sábado. O pessoal pergunta para mim, pastor, o senhor não guarda o sábado, não? Eu falei, eu guardo. Só que necessariamente o meu sábado não é o sábado do calendário. O meu sábado é Jesus, porque o sábado são sombras das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Quem diz isso? Sou eu que estou inventando? Não, é Paulo aos Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, festa, luz, tal. Tá lá. Vamos mandar os 10 mandamentos. Versículo 12 de Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Honrar papai e mamãe. Não matarás. Jesus vai dizer que qualquer um que odeia seu irmão, assassino é. Não adulterarás. Jesus vai explicar dizendo que qualquer que olha com intenção impura para uma mulher, mesmo que não tenha tocado nessa mulher, adulterou. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás, e aí vai, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, o servo, o boi, o carro, o jumento, a bicicleta. Não cobiçarás nada do outro. Em outras palavras, dê graças a Deus. Quem consegue cumprir todos os mandamentos? Pastor, eu não mato. Eu não adultero. Pastor, eu honro papai e mamãe. Pastor, eu descanso no dia de sábado. Tá bom, mas aí você
Você diz Tiago, e aí você volta para Tiago. Qualquer que guarda toda a lei, 90, você tem 90%. Tropeça num, é arguído como transgressores. E aí se torna culpado de todos. Uau! Eu estava indo tão bem, pastor, estava indo bem. Eu não matei, não roubei, não menti, não ganhei, não cobicei. Vou indo bem, mas de repente, pum! Fiz acepção de pessoas. Estava indo bem. Aí eu sou culpado de ter matado, roubado, adulterado, furtado, tudo, tudo, tudo. Olha o versículo 11. Porquanto, 11, capítulo 2, versículo 11 de Tiago. Porquanto aquele que disse, o Senhor, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor, não do mandamento, vens a ser transgressor da lei. Eu não mato e não adultero, mas eu faço acepção de pessoas, eu sou transgressor da lei. Porque o que rege a lei é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que se resume toda a lei? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E se eu faço acepção, não estou amando. O raciocínio de Tiago, ele começa com um negócio assim meio, você senta lá, então você escolhe um cara mais graúdo, bonitão, cheiroso, cheio de roupas maravilhosas, então você coloca lá em cima. E o pobre que está meio fraquinho das pernas, você bota lá sentado no chão em qualquer lugar. Ou, isso é acepção de pessoas. Você guarda a lei, você tem prazer na lei, você acha que tem que cumprir a lei, então você tem que cumprir tudo. Versículo 12 ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Uau, Tiago agora coloca um conceito novo. Ele coloca, quando ele fala a lei da liberdade, e ele está inserindo isso, ele está contrapondo a outra lei, a lei que aprisiona. Ela aprisiona, ela aprisiona porque eu não consigo não cumpri-la. Ou melhor, eu não consigo cumpri-la. E por não cumpri-la, sou condenado. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos que a lei foi dada, ela que é boa, ela foi dada para avultar o pecado. Para de fato revelar que não há um justo, nem um sequer, não há quem faça o bem, não há quem agrade a Deus. Não há. Oi, pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Ué, calma lá. Você está debaixo da lei da liberdade? Olha o conceito que Tiago está colocando. Da lei da liberdade, essa lei da liberdade é a lei do livre. É a lei daquele que já foi comprado. É a lei do que já foi conquistado. Como assim? Ora, tem gente que pensa, eu tenho que praticar a lei, porque então serei salvo. Eu tenho que praticar a lei para alcançar a vida eterna. A lei é a condição para que eu chegue lá. Em Jesus Cristo, em Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim é a fé
É a fé. A gente crê, a gente confia, a gente entrega, e aí a gente entrega para. A gente já tem. A gente ouviu, Paulo vai descrever isso em Efésios, vocês ouviram do Evangelho, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então eu já tenho. Eu sou livre. Eu já sou. Eu não guardo a lei para ser. Eu sou. E porque sou, procuro obedecer. Procuro, eu quero obedecer. Eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, eu não quero. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Interessante. Aqui em Efésios, Paulo faz uma colocação muito deliciosa. Efésios, abra lá, Efésios, Paulo diz lá, oh, coisa boa. Lá, capítulo 2 de Efésios. Até parece que Tiago também leu Paulo, ou Paulo leu Tiago. Diz que lá, mas Deus, capítulo 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é presente, é uma dádiva, é dom de Deus, não de obras da lei, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele. Agora Deus nos faz, renova, nos ressuscita, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Porque eu amo a Jesus, porque eu sou grata a Jesus, porque a graça me alcançou, eu quero praticar aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, a lei de Deus. E aqui Tiago vai falar a lei da liberdade. Da liberdade, porque não é ela que me salva, eu já sou. E aí eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Eu quero amar o próximo, não como a mim mesmo. Eu quero amar o próximo como Cristo me amou, como Cristo ama. Pensa como Cristo ama. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. O amor dele nos constrange. É o amor dele. Em outras palavras, ele morreu porque nós, pecadores porque não conseguimos cumprir a lei, nós, pecadores, o conduzimos à prisão da cruz. Nós, pecadores, por causa dos nossos pecados, ele foi para a cruz. Como poderia eu ou você sentir vontade, ou desejo, ou querer ainda viver na prática deliberada do pecado? De que amor é este? Como se Jesus nos liberta do pecado e agora eu estou livre para pecar. Não! Alô, acorda! Livre para pecar? Não! É da liberdade para não pecar mais, porque todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado, presta atenção, estou repetindo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós fomos livres
é da lei da liberdade, porque eu estou livre e por amor eu faço, e eu não estou agora aprisionado e eu estou liberto da lei para poder pecar. Não! Eu estou livre exatamente para não precisar pecar. O pecado levou Jesus à cruz e o pecado nos levou à morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo, ele nos libertou do império das trevas. E aí Tiago vai dizer, dessa maneira tão diferente, que nós somos aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Você devia praticar o bem, não porque o bem te apresenta alguma coisa, mas porque você já foi livre por Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. O juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Cristo na cruz é manifestação de misericórdia. Nós merecíamos a lei. A lei dizia que nós merecíamos a morte. Mas Cristo nos amou e misericordiosamente nos comprou. Pagou o nosso preço. Derramou o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Aquilo que nos acusava, aquilo que pesava sobre todo ser humano, principalmente sobre o judeu. Cristo, em Cristo, fomos libertos. Ainda tem muita gente hoje que tem muita dificuldade de entender o que Tiago escreve, mas não só Tiago, que Paulo escreve, que a palavra de Deus se apresenta. Todas essas coisas foram sombras daquilo que havia de vir. Cristo cumpriu. E agora, livremente, nós queremos servi-lo de todo o nosso coração. É a lei da liberdade. Então, cuidado com gente que quer ter aparência de sabedoria e quer te acusar, dizendo que você não guarda isso, não guarda aquilo e outro, então por causa que você não faz isso, não faz aquilo outro, você tá perdido, você tem que fazer para você ser salvo. Oh, inverta o papel. Por meio da fé. A fé me conduz às obras. É o que Paulo diz, mas é também o que Tiago vai dizer daqui a pouquinho, nos próximos versículos. Que alguns querem ler e colocar um contra o outro. Paulo e Tiago. Não vejo nenhum problema entre um e o outro, não. Pelo contrário. Inverteu-se a polaridade. Jesus entrou na história. Jesus entrou na vida de Tiago e mudou a história de Tiago. Jesus entrou e mudou. Ele era meio irmão de Jesus. Ele era. Achava que Jesus era meio estranho, esquisito. Mas quando Jesus ressurreto surge, aparece para ele muda. Ele mudou o conceito, entrou Jesus na história, mudou tudo. Ele cumpriu. O justo pagou por nós injustos. Então não venha com esse negócio de que você tem que estar preso aqui. E se você quer estar preso à lei, você tem que reger por isso aqui. Você tem que reger por aquilo
que a palavra se nos apresenta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, Tiago só pegou a lei. Jesus diz que tem novo mandamento. Há diferença, profundas diferenças. Ele é o padrão. Eu quero ser como Jesus. Você precisa querer ser como Jesus. Jesus está acima de tudo isso. Nos salvou e agora nos conduz. Nos colocou, assentou à direita de Deus Pai. Nos deu do seu Santo Espírito, para que o seu Santo Espírito, operando em nós, nos dê a capacidade de amar e produzir o fruto de amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, etc., etc., e domínio próprio. Domínio próprio. Pelo poder do Espírito em nós. João, o apóstolo João, vai dizer, filhinhos, lá na primeira carta, no capítulo 2, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, nós temos um advogado que é Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Uau! Uau! Eu não estou preso. Eu estou livre para amar. Ó, pastor, a gente pode pecar? Oh, meu Deus! Se você é crente, você quer ser como Jesus. O pecado é uma fatalidade, é um escorregão. O pecado tem que ser na vida do crente um cataclisma, algo inesperado, não planejado. Porque se eu peco, planejadamente, o que é que eu sou? O que é que eu sou? Sou eu crente? Amo a Jesus? Amo o seu evangelho? Tiago, ele está dizendo, saia, ou melhor, entenda que nós não estamos mais debaixo da lei que te aprisiona. Nós estamos debaixo da lei da liberdade. Eu não sirvo a lei e não cumpro a lei e não faço boas obras. Porque então eu serei. Eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir a lei para então ser salvo. Graças a Deus. Não. Ele nos tirou disso. E agora eu quero, você quer obedecer a Jesus. Andar nos seus caminhos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu faço... É semelhante àquela história do Antigo Testamento que fala do escravo da orelha furada. Eu gosto tanto dessa parábola, dessa história, porque diz que naquela época, quando uma pessoa ficava endividada ou tinha um problema qualquer, ele poderia se dar como escravo, ele se vendia como escravo para poder pagar a dívida. Então ele se tornava escravo. Só que tinha uma lei judaica, que é do ano do jubileu, em que nessa época todo mundo tinha que ser liberto. Todos os escravos eram libertos e todas as terras voltavam para as famílias legítimas, originárias. E assim por diante. Então, de 50 em 50 anos tinha o período jubileu. Então, se você é um escravo de um determinado patrão ou de um determinado senhor e você está ali naquele dia, naquele período do jubileu, pronto, você não é mais escravo.
É interessante essa lei. Mas, se você tem um senhor, um patrão, um senhor, tão bom, mas tão bom, que você pensa assim, cara, é melhor eu ser escravo dele, porque ele me trata bem, eu tenho tudo, eu não fico endividado, e tudo que eu preciso eu tenho. Enfim, ele é tão bom para mim que, quer saber de uma coisa? Eu não quero ser livre, eu quero continuar sendo escravo. Parece uma coisa meio, naquela época, meio doida, mas deixa a figura linda. Então você chega para os anciãos da cidade e diz: olha, aqui, esse meu senhor, ele é melhor para mim do que se eu fosse livre. Eu quero continuar sendo escravo dele, eu não quero ser liberto. Aí o pessoal ia e furava a orelha. Furava a orelha e significava que aquele escravo não era escravo por obrigação, não era escravo por determinação, por venda ou por prisão, não era. Ele era um escravo por amor. Ele era um escravo da orelha furada. Um escravo da orelha furada. A figura é belíssima. Porque todo aquele verdadeiro crente em Cristo Jesus precisa entender que Jesus é melhor do que tudo. E nós precisamos nos oferecer e dizer: Senhor, o Senhor manda na minha vida. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, eu vivo no poder dele. Eu vivo por ele. Eu sou escravo voluntário. Eu sou dele. Eu me entreguei. Eu estou debaixo da lei dele, da lei da liberdade. Ele é melhor do que tudo. É o escravo da orelha furada. Que você e eu entenda o precioso sacrifício de Jesus. E eu e você coloquemos a nossa vida nas mãos dele, como quem diz: sou escravo da orelha furada. Livremente. Ele é que me manda. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, tem muita gente que confunde. Acha que por algum tipo de merecimento, de alguma luta, vai conquistar alguma coisa. Ah, Deus. Mas ninguém consegue. Se não for a tua graça, se não for o teu amor, se não for o teu perdão, o teu sacrifício, nós estaríamos todos, sem nenhuma esperança, todos estaríamos perdidos. Mas queremos te agradecer por Jesus, te agradecer porque o Senhor nos tirou da maldição, porque nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos andar pela lei que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém. Miserável homem que somos, como diz Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, diz Paulo, e nós também repetimos: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos livres para te amar, livres para obedecer, livres para pedir perdão, livres para tentar acertar e muitas vezes errar, mas não querendo errar. Oh, somos livres se pecarmos, diz João, temos um advogado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ampara, obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque o Senhor nos sustenta, obrigado porque o Senhor coloca em nós o desejo ardente, livre, amoroso de sermos teus, de vivermos de modo digno, semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, quem nós esperamos que venha, desça das nuvens, desça e com grande glória nos reúna para viver eternamente ao seu lado. Ó Deus, queremos estar contigo. Então, ó Deus, prepara um povo santo, prepara um povo que te ama, que crê e que está disposto a te amar,
a se oferecer, a buscar a tua face. Guarda-nos, Senhor, guarda cada um de nós e faz de nós um instrumento nas tuas mãos. Assim nós te rogamos e te adoramos e bendizemos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que oramos. Abençoa cada família, cada irmão aqui que participou conosco. Abençoa cada um de nós. Celebremos a lei da liberdade. Celebremos aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós. Oh, Pai, graças te rendemos, porque o Senhor nos transformou e nos transportou do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós queremos, debaixo do teu amor, como o escravo da orelha furada, dizer: Senhor, toma o primeiro lugar. Nós te amamos e queremos te servir e te adorar de todo o nosso coração. Assim nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, que Deus te abençoe. Nós estamos na lei da liberdade. E na lei da liberdade, a gente quer caminhar coladinho com Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor Jesus use a sua vida. Que você o glorifique em todos os momentos da sua existência. Que a paz do Senhor seja contigo. Ore por nós, ore aqui pela missão, divulgue o vídeo, divulgue a palavra, leia a palavra e, se Deus nos der força, quarta-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. É um beijo no coração. Fica na paz.